Ah, peraí, a pessoa me traiu, a pessoa foi tóxica comigo, a pessoa fez isso e isso comigo, a responsabilidade é minha. Para as mulheres que querem um relacionamento. Se você atrai uma pessoa errada, a responsabilidade de quem você atraiu é sua. E aí vamos lá, há algo polêmico aqui. Quando a mulher está com energia masculina elevada, ela vai conquistar, ela vai fazer o papel do homem e normalmente atrai o homem banana. Fernanda Gama é mentora de mulheres com foco em prosperidade, frequência vibracional e expansão da consciência. com a filosofia do primeiro ser para depois ter. Ela explica como a mudança interna e o esforço colaborativo moldam relações mais maduras, leves e verdadeiras. Tem muita mulher que fala assim, eu não preciso de homem pra mim. Tem muita mulher que fala assim, cara, eu me viro sozinha, eu me banco. E às vezes no fundo, queria uma pessoa que a protege. Casou. Usar a energia sexual de uma forma certa faz vocês prosperarem juntos, voar ao céu é o limite pra vocês. Se tem uma coisa que o homem ama, e aí você que é homem, vocês aqui, podem me falar isso. Tem coisa melhor do que... Hello, my friends! Happy New Year! Eu sou o Du Corrêa e tá começando mais um Papo Mil Grau, o maior podcast de relacionamentos do Brasil. Não só do Brasil, gosto de lembrar também que a gente tá voando da Serra também de Madureira. Um beijo pra Madureira, que assiste muito o Papo Mil Grau. Estava em pauta Madureira aqui no nosso bastidor. Por quê? Porque a gente tem uma TV que mostra onde as pessoas mais assistem o Papo Mil Grau. Exato. E Madureira tá disparado na frente nesse mês. Por quê? Porque a gente, esse gráfico mostra onde tem pessoas se casando. E em Madureira tem muita gente se casando. Onde tem gente se casando, consequentemente, eu sei que estão assistindo o Papo Mil Grau. Então, é mais ou menos isso. 3 horas de sono e uma mente acelerada. Muito obrigado. Acabou o programa, era só isso. Bora? Brincadeira. Antes de começar, eu vou apresentar a nossa convidada. Elegante, maravilhosa. Você calma, tá calma. Não confunda com Angelina Jolie, Gisele Bündchen. Calma, fica tranquilo. Antes disso, quero te agradecer pela sua audiência maravilhosa em mais uma semana com a gente. E agradecer nosso produtor, Lucão, que tá lá naquele modelo, ó. Junto pra mais uma? Junto pra mais uma. Muito obrigado, Lucão, por deixar sua família, seus filhos e netos em casa pra poder estar com a gente. Ele tem 30 anos, tem 3 netos. Mas tudo bem. Muito obrigado. Netos? Com 30 anos. Pô, você viu quem tá na minha frente? Eu vi. Lucão, é ela. Eu falei que ela vinha. Fernanda Gama. Muito obrigado, Fê, por ter vindo. Eu que agradeço. Ela, antes de eu passar a palavra pra Fê, eu apresentei, mas ela que é mentora de mulheres e... Não somente isso, você acha mentora de mulheres, não é só isso. Porque a mulher que é mentora de mulheres, a pessoa que é mentora de mulheres, consequentemente, ela é mentora da família, né? Porque, assim, acho que uma mulher bem resolvida, uma mulher no eixo, a família toda fica equilibrada, equalizada e prosperando. Pelo menos é a visão que eu tenho, tá? A Fê vai me contar se eu tô certo ou não, se faz sentido ou não. Mas então, seja muito bem-vindo, Fê. Como é que você tá? Obrigada pelo carinho, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Nossa, que alegria, que honra, viu? A gente quer. Eu tô ótima, e você? Eu tô bem também demais. Sei que você não veio de tão pertinho, não, né? Não, eu vim do interior do Rio de Janeiro. Eu falo, Lucão, quando alguém fala isso pra mim, eu sinto que a gente tem uma certa importância, mas eu lembro que Jesus Cristo falou servo inútil, e aí eu tenho que lembrar que eu só tô fazendo meu papel. Acho que não com essas palavras, talvez, mas mais ou menos. E aí eu tenho que seguir só meu trabalho aqui e fazer o que eu tenho que fazer aqui. Tá bom, não sou nada importante. Muito obrigado. Hoje a gente vai esclarecer muitas coisas, principalmente para as mulheres, né? Se tiver homem assistindo a gente, vai pegar muita coisa, mas a mulherada vai sair muito bem resolvida na parte de entender por que não tem pessoas boas, ou as pessoas que elas gostariam se conectando, se aproximando a ela, por que ela tá emanando a frequência que tá emanando para atrair quem tá atraindo. Eu sei que isso é só a pontinha do iceberg, mas antes disso eu gostaria que você contasse para quem tá assistindo a gente, caiu de paraquedas, não conhece seu trabalho ainda, quem tá assistindo a gente, e como que você começou, assim, você migrou pro digital principalmente, da onde veio isso, e exatamente como que você ajuda as mulheres hoje? Ótimo. Vamos lá, eu sou mentora de mulheres desde 2017. Já tem um tempo que eu trabalho com mentoria e eu sou reprogramadora mental e vibracional e trabalho com inteligência emocional também. Então eu ajudo as mulheres a realmente reprogramar a identidade delas, a autoimagem delas, a alinhar a vibração, elevar realmente a vibração, porque a gente atrai aquilo que a gente é e não quem a gente quer para nossa vida. Então, quando você aprende a vibrar na frequência certa, você atrai a pessoa certa. E não serve só para relacionamento, saúde, dinheiro, relacionamento. Então, você aprende realmente.
reprogramar sua mente para atrair aquilo que você quer experienciar na sua vida. Então eu ajudo nisso. Cara, não, isso assim... então para quem tá aqui, não é o que isso vai servir para quem tá, por exemplo, entender como se conectar numa frequência de tanto melhor para relacionamento, quanto financeiro, quanto também, saúde, tudo. Você consegue reprogramar tudo. A mente. Mas uma coisa que eu fico na dúvida quando a gente fala de frequência, você consegue escolher intencionalmente, se posicionar em qual frequência você quer sintonizar, vamos dizer assim? Na verdade, você precisa ser intencional em tudo que você fizer. Tudo que você faz com atenção e intenção acontece e flui de uma maneira muito mais rápida e muito mais assertiva para a sua vida. Seja em relação a relacionamento, seja em relação a dinheiro, em relação à saúde. É que as pessoas, o que elas acham? Elas acham que tem que resolver tudo aqui fora, no externo. E esquece de que, na verdade, tudo começa na mente. O que a mente é? A nossa mente, ela é um campo fértil. Qualquer semente que você escolher plantar na sua mente vai gerar um fruto. Caraca. Isso é lei de causa e efeito, que é a mesma lei da semeadura, que a palavra de Deus fala. Então, como a mente é um campo fértil, se você escolhe sementes de escassez e planta na sua mente, você vai colher frutos de escassez. Seja no relacionamento, seja na saúde, seja no dinheiro. Se você escolhe sementes de abundância, você vai colher abundância. Relacionamentos abundantes, dinheiro em abundância. Por quê? Porque você vai vibrar na frequência certa quando você escolhe a semente certa. Então, eu sempre falo o seguinte, o pensamento, a mente cria, tá? O coração, ele magnetiza, que é o sentimento. E as ações externas materializam. Então, melhor definição. Mente cria, coração magnetiza e ações materializam. O que é o poder da manifestação? Está no sentimento Aquilo que você sente é o que você vai manifestar na sua vida. Por exemplo, uma frase clichê, mas explica bem de forma didática o que acontece, por exemplo, nos relacionamentos. Pega uma mulher que fala sempre que atrai homens que não prestam. Tem o famoso dedo podre. Só atrai homens que não prestam. E o que acontece? Ela é o tipo de mulher que vai sempre falar, gente, sempre é assim, só troco o CPF, eu atraio o homem que não presta. Por quê? Tem um conceito chamado esforço colaborativo. O que é isso? Relacionamento é o seguinte, só se aproxima de você quem você acredita que é e o que você acredita sobre relacionamento. Vou dar um exemplo. Se a mulher, por exemplo, acredita que homens não prestam, que homens traem, ela vai entrar no campo vibracional dela, esse tipo de homem, Para quê? Para mostrar para ela que é essa crença que ela tem. O homem colaborou para mostrar para ela onde é que ela precisa se lapidar. Porque ela está com crenças negativas a respeito dela mesma, sobre homens e sobre relacionamento. Então, o esforço colaborativo é isso. O outro está colaborando para mostrar as crenças que você tem. Então, relacionamento, eu sempre falo, tem muito mais a ver com a gente do que com o outro. É verdade. Quando você entende isso, você consegue, na verdade, compreender quem você é e aonde que você precisa se lapidar. Caraca, Fê, você ia continuar falando? Não, pode falar. Eu te falo assim, é engraçado que a gente escuta isso de maneiras, às vezes, mais superficiais, não num ponto negativo eu tô falando, mas assim, por exemplo, comece olhando pra dentro, por você, e as pessoas às vezes não entendem o que é isso, porque você só escutou assim, você fala assim, tá, mas quer olhar pra mim, quer começar por mim? No fundo, essa pessoa que falou está certa, é isso mesmo. É isso. Só que a gente não entende como fazer isso. Sim. Né? A gente fica, tá, mas o que é o olhar pra dentro? O que é o começar por mim? O que é eu me aceitar, eu gostar de mim, eu me amar pra eu poder... Porque as pessoas usam muito essa frase de efeito, né? Agora eu estou gostando de mim, me valorizando, priorizando. Só que você fala assim, e nas atitudes, ela nem tá fazendo nas atitudes. Agora, como? Posso te falar uma coisa? Muita gente fala que gosta de si mesmo e não se ama. E vou te falar, eu vou te falar como que isso influencia no relacionamento. Vamos lá. Se você se ama 10%,
se uma mulher se ama 10%, vai entrar num campo vibracional de atração dela um homem que a ama 10% também. O que acontece com as mulheres hoje em dia? Elas se amam, às vezes, 10%, não sabem disso, e aí quer encontrar uma pessoa que vai preencher os 90% de falta de amor que ela tem por ela mesma. Só que é impossível ela atrair um homem que a ame 100% ou 90%, que é o que está faltando, se ela só se ama 10%. Primeiro, ela precisa se amar e se valorizar, porque a partir do momento que uma mulher se ama, que uma mulher se respeita e que uma mulher se valoriza, ela vai atrair um homem que a ama, que a respeita e que a valoriza. Caralho. Isso é automático. Não tem como a lei da causa e efeito, a lei da semeadura, se ela está semeando amor próprio, ela vai atrair uma pessoa que vai amá-la da mesma forma. É que as mulheres, o que acontece? Estão carentes demais, estão destruídas emocionalmente. E aí sabe o que está acontecendo? Elas depositam no outro a felicidade delas. A salvação ali, né? Isso! E felicidade é decisão. Assim como o amor é decisão, você decide se amar. Eu sempre falo, você tá sozinha, você saiu de um relacionamento que te destruiu, um relacionamento tóxico, cuida de você. Olha para você, desenvolva o amor próprio. Sim. Porque sem amor próprio, acredite, você vai continuar repetindo um padrão onde vai mudar só o CPF, mas o cara vai vir do mesmo jeito que vai te arrebentar. Olha, eu já passei por isso. Sempre eram os mesmos caras, brincadeira. As mesmas mulheres. E eu arrisco dizer que você também. Sim, talvez já tenha passado em alguma fase da sua vida, né? Até despertar. Sim. Então, isso eu estou comentando sobre isso pra gente mostrar que é possível você quebrar o ciclo. Sempre é possível. E... Puta, eu tô com várias coisas pra te falar aqui do que você tá falando, mas eu vou tentar até trazer uma linha cronológica pra quem tá assistindo. Você falou sobre as sementes que a gente planta na nossa mente, ali, assim, vamos dizer assim, né, de uma maneira simples. Você falou de uma que aparentemente é a negativa, que é aquela da mulher que fica, o homem não presta e tudo mais, né? Sim. Qual que seria um exemplo de semente positiva, vamos dizer assim, pra gente trazer pra mente, pra quem quer atrair, vamos dizer, conectar com uma pessoa que presta, assim, qual seria o caminho, olhando para esse lado, assim? Você deu para mais ou menos essa pergunta? Sim. Primeiro é ela olhar para ela, tá? Se ela tá falando que o dedo dela é podre, se ela tá falando que ela só atrai pessoas erradas, é porque ela se vê não merecedora de um relacionamento ao lado de alguém que seja de valor. Tá. Por exemplo, vou dar um exemplo as minhas alunas me perguntam muito sobre isso. Fê, eu posso fazer a famosa lista de requisitos do homem? Eu falei, claro que você pode. Faça lá a sua lista de requisitos. O que você quer no homem? Aí você lista coisas físicas, tá? Aparência física de um homem, emocionais, princípios, valores que ele tenha, espirituais, se ele é cristão, se não é, o que faz sentido para você dentro do físico, emocional e espiritual. Agora eu falo com elas, pega a listinha que vocês têm, olha para essa listinha e não pensa no homem. Pensa em você, que tipo de mulher eu tenho que ser para atrair esse homem para minha vida. Porque primeiro você precisa ser para depois você ter. No dia que você se vê como uma mulher de valor, que você acreditar que você merece ser cuidada, ser protegida por esse homem da sua lista, ele vai vir naturalmente para a sua vida. Por quê? Porque você vibrou nessa frequência. Então seja essa mulher que atrai esse homem de valor. Quando você se tornar essa mulher de valor, ele vai vir. Então olhe para você e começa a olhar as tuas características físicas, as tuas características emocionais, as tuas características espirituais e começar a se amar. Não tem coisa melhor para você atrair uma pessoa bacana para sua vida do que você se valorizar primeiro. Se respeitar primeiro. Porque quando você se respeita, quando você vê valor e gosta do que vê no espelho, não só fisicamente, mas você como pessoa mesmo. Sim. Então você vai atrair o quê? Um cara bacana para sua vida. Agora, se você tem medo o tempo todo, já vai achando que o cara vai fazer alguma coisa, que vai aprontar com você. Cara, você tá plantando sementes de aquilo ali que vai acontecer. E é o que vai acontecer.
Não tem como acontecer diferente, porque você vai vibrar algo e vai colapsar aquela pessoa errada para sua vida. Total. O que a física quântica fala? Boa. Que é o observador que cria a realidade. Então, aquilo que eu observo e acredito, eu manifesto na minha vida. Se eu observo que relacionamentos, tá difícil demais ter um relacionamento, que tá difícil demais encontrar um homem bacana para mim, se eu manifesto isso o tempo todo, o que vai acontecer? É isso que você vai atrair. Nossa, Fê, eu vou trazer só um exemplo meu pra gente ver se eu tô entendendo o que você tá falando, pra ficar claro também pra quem tá escutando com um exemplo prático. Eu não fazia dinheiro pela internet, uma época, com vendas de produtos e tal, eu não tinha isso, essa renda. E aí um amigo meu, eu saí com ele, ele chegou, pegou e mostrou o celular pra mim assim, olha quanto eu fiz esse mês aqui vendendo meus cursos, né? Sim. Aí ele mostrou, tinha 6 mil reais de vendas, né, no mês. Eu falei, cara, 6 mil com venda de curso. Falei assim, mano, uma renda que não existia, agora tem 6 mil aí. Tipo, era uma outra renda dele, já tinha outra renda. Sim. Daí eu olhei e falei pra ele, cara, mano, eu vou fazer isso. Eu vou a partir de agora eu vou fazer meu curso, mês que vem vai estar pronto, eu vou bater 6 mil no próximo mês. Porque eu tive acesso àquilo também, que você falou do observador, né? No mês seguinte, eu coloquei aquilo em prática, que eu vi que era possível, que eu tive acesso a observar aquilo, eu fiz 10 ou 11 mil. Uau. No primeiro mês. Uau. Eu falei, pelo menos tem que bater 6, eu me esforcei, bati 10 ou 11, alguma coisa assim. E aí, isso me prova que, de fato, quando você observa algo, tem acesso a algo, você se conecta àquela frequência, vamos dizer assim, aquilo manifesta, aquilo acontece. Porque você acreditou. Você manifesta quem você é primeiro e aquilo que você acredita. Sim. Por exemplo, eu ensino as minhas alunas a montar o cenário de vida delas. Boa. Seja em relação a dinheiro, seja em relação à saúde, seja em relação a relacionamento. E aí, eu ensino também como que elas visualizam isso, porque se o sentimento é o segredo, você tem que visualizar, mentalizar aquilo que você deseja manifestar na realidade física e trazer como se já fosse real. Eu ensino como você vibrar na frequência de já ter aquilo sem ainda ter se manifestado na experiência física. É exatamente isso. Quando você entende esse segredo vira uma chavinha na sua cabeça, que você atrai aquilo que você deseja, seja dinheiro, seja relacionamento ou seja saúde. Igual no seu caso, você observou o teu amigo com resultado financeiro e você, nossa, se ele conseguiu, eu também posso. O que eu tenho que fazer? Você começou a aprender sobre aquilo ali, tá? Adquiriu o conhecimento, e eu falo, quem passa pela porta do conhecimento acessa a verdade que liberta. Então você adquiriu o conhecimento, colocou em prática através das ações, ou seja, você criou na mente, o coração magnetizou e a ação foi lá e materializou. Nossa. Você acreditou que aquilo era real. Você começou a vibrar nessa frequência. E isso vale pra tudo na vida. Pra dinheiro, relacionamento e saúde. Eu tô lembrando como foi a minha conexão com a Aline, que foi o casamento que deu super certo. E como eram antes as relações. Eu comecei a ter acesso a conhecimento. Isso. Né? Até pessoas de internet mesmo assim. Comecei a ver uma coisa, outra tinha menos, tinha bem pouco. Porque é a Papo Milgal que trouxe esse conhecimento ao mundo. Mas não tinha muita gente falando. E eu vi uma pessoa e comecei a entender onde estavam meus erros. Porque até então, eu estava alinhado com tudo que você está explicando. Eu era o cara que falava assim, toda vez eu vou me relacionar com uma mulher e vai ser igual. Vai ser desse jeito, tipo, vai começar assim, vai ter esse meio, vai ter esse final, vai durar 3 meses. Você estava dando um decreto que eu já sabia que ia ser assim, sempre. E aí, quando eu comecei a entender e buscar conhecimento, eu falei, cara, não é, eu tô errando naquilo, nisso e nisso, por isso que tá sempre acontecendo igual, por isso que eu atraio o mesmo padrão. E aí eu comecei a mudar o meu comportamento e a minha maneira de talvez me enxergar, eu não tinha essa percepção ainda. Sim, amor próprio tudo. No meu posicionamento, e cara, as coisas mudaram mais drasticamente, velho. Quando você, tipo assim... você tem muitas mentoradas hoje, mulheres que você transforma a vida ali. E um dia a mulher já tem uma transformação maluca, assim, do jeito de se enxergar, né? E às vezes até menos. Sim. Mas quais são as principais dores que você vê que elas chegam até você? Por exemplo, que você percebe que trava a vida delas e o que elas querem. Conta só um pouquinho disso, pro pessoal entender. Vamos lá. Vou contar uma história de uma aluna que tinha problema com relacionamento.
e ela sempre atraía uma pessoa que machucava ela, feria ela muito. Tá. E aí eu falei, ó, vamos pesquisar aqui que crenças que você tem a respeito de relacionamento, porque isso deve estar lá na infância. Problema com paternidade. A maioria das minhas alunas tem problema com paternidade. E o que acontece quando você tem a rejeição ou o abandono paterno? E às vezes é uma rejeição, um abandono mesmo, propriamente dito, ou às vezes moram na mesma casa, mas o pai não deu muita atenção, ela se sentiu abandonada. Boa. Então acaba crescendo, porque o pai é o primeiro amor da menina, né? Ela acaba crescendo achando que se ela... Isso é inconsciente, tá, Du? Não tá aqui na consciência, tá no subconsciente. Ela cresce achando que se ela não receber o amor da pessoa que ela mais esperava, que é o pai, ela não vai ser amada por mais ninguém. Então isso gera uma carência emocional muito grande na mulher e faz com que ela atraia relacionamentos que vão abandonar, rejeitar. Eu vivi isso também. Porque eu tive rejeição paterna e aí eu atraí um relacionamento que também tive abandono, igual tive rejeição e abandono do meu pai. E depois que eu entendi de tudo isso que eu ensino hoje e comecei a trabalhar isso dentro de mim, a reprogramar a minha mente, porque os nossos pais dão o que tem para dar dentro do conhecimento deles, dentro do nível de conhecimento deles. E a partir do momento em que eu busquei o conhecimento e apliquei em mim, eu comecei a me libertar de padrões que repetiam na minha vida. E as minhas alunas chegam e a maioria delas tem problema com paternidade. Eu falei, gente, a paternidade, vamos resolver o problema da paternidade? Vamos resolver o problema da rejeição, do abandono? Olha para você, se acolha. Dê a si mesma aquilo que você espera do outro. Você espera que a pessoa que você encontrar, um companheiro que você encontrar, te dê amor? Te dê carinho, te dê atenção, se dê isso primeiro. Porque você vai encontrar uma pessoa que te dê e vai vir para agregar e não para tampar buraco emocional. E não para tampar ferida emocional sua. Porque você está esperando um relacionamento que tampa a sua ferida emocional. Entendeu? Tá esperando que preencha um vazio. Demais, é comum demais. Ela tá esperando que preencha um vazio que nunca vai preencher, porque ela mesma precisa preencher esse vazio. Eu sempre falo, quando você entende quem você é, o código da nossa identidade está em Gênesis 1:26, quando Deus diz que nós somos imagem e semelhança dele. Deus já ama a gente 100%, sejam homens e mulheres. Deus já nos ama 100%. Mas o quanto a gente se ama? O quanto a gente desenvolveu esse amor próprio por nós? Então eu comecei ali a trabalhar com essa aluna minha, o amor próprio. Porque ela esperava, como esperou o amor do pai, ela esperava o tempo todo aquele amor das pessoas que ela não teve do pai. Sim. E aí quando ela começou a se dar amor, a se valorizar, a se respeitar, ela atraiu uma pessoa que a amava e a respeitava. Olha que loucura! As crenças são padrões que ficam invisíveis ali no seu subconsciente. Vou te contar uma, é de uma mentorada mesmo minha. Ela é de parte financeira. Tá. Ela começou a empreender. Começou a dar dinheiro no negócio dela e tal. O negócio começou a crescer. Falou, Fê, eu tô batendo num teto financeiro aqui, ó. Cara, eu não consigo passar. Eu faturo X e o negócio não vai, não tá andando. Falei, olha, tem alguma crença. Tem algum padrão invisível que você tá batendo aí nesse teto e não tá indo. Vamos pesquisar o que é. Fazendo a mentoria com ela, o que a gente identificou? Os pais dela empreenderam no passado. Só que o que aconteceu? Eles empreenderam e não deram certo. Olha a crença dela. Eu não posso prosperar mais do que os meus pais, que eu vou estar desonrando eles. Ah, cara. Olha o teto dela. Eu falei, vamos lá. Identificou a crença, 70% dela está resolvida. Os outros 30% é você dar um novo significado, uma nova percepção para isso. Você acha mesmo que se você chegar para os seus pais e prosperar mais do que eles vão ficar felizes ou vão ficar tristes? Cara, eles vão ficar muito felizes. Falei, querida, a maior alegria que a gente pode dar para os nossos pais é prosperar muito mais do que eles. E aí ela começou a ressignificar, quebrou o teto, começou a faturar mais. Uma crença que estava ali. Mas o subconsciente. Isso pra mim é absurdo de imaginar que a nossa cabeça cria um bloqueio de como é que eu posso te dizer? Pra gente honrar nossos ancestrais, muito né? Doido.
Eu tive um caso assim também de uma aluna, mas foi corpo físico. Fez bariátrica, emagreceu muito. E aí depois de um tempo começou a se sabotar e engordar de novo. Você acredita? A família dela, todo mundo é gordinho. Ela achou que se ela fosse magrinha, é inconsciente, não estava na consciência, estava no inconsciente. Se ela fosse magrinha, o que ia acontecer? Ela tá desonrando as raízes familiares dela. Caceta, então isso tem muito a ver esse negócio por isso que é muito engraçado você ver que quando alguém rompe a parte do financeiro, Sim. alguém da família rompe a barreira financeira, ela meio que é excluída de fato. De fato, acontece algumas vezes, ela se sente excluída, as pessoas falam, nariz empinado, virou as costas pra gente. Porque a prima rica, a irmã rica, porque não sei o que rica. As pessoas não sabem o quanto ela teve que abdicar de tudo pra poder romper esse teto. Sim. Essa barreira, né, louco, das coisas. Pô, então tipo assim, você vai ter que passar por isso também e aceitar, mas... E nesse caso, tá? E no caso que, tudo bem, o pai e a mãe vai ter orgulho, mas as pessoas... Vamos supor, trazer pro relacionamento mesmo. Sim. Eu imagino que isso também exista no relacionamento. De um monte de amiga encalhada, vamos dizer assim, no sentido de elas nunca conseguem se relacionar com caras bons. Sim. Nunca conseguem. Sim. Sempre só relaciona com o cara que não presta. Sim. E quando uma amiga do grupo encontra um cara legal, um cara, vamos dizer, que tem tudo pra dar certo, ela sabota também o relacionamento pra poder continuar pertencendo ao grupo. Isso existe também? Existe, nossa, existe muito. É um absurdo, mas existe. Por quê? O que o ser humano quer, Du? Se sentir pertencente. Mas pertence ao relacionamento só. Né? Vai pertencer ao relacionamento. Deveria ser assim. Ela pode se sabotar Existe infinitas possibilidades da pessoa se sabotar. E às vezes ela entende assim, se eu for diferente do meu grupo de amigas, elas não vão me aceitar mais. Então deixa eu voltar aqui pro meu padrão anterior. E aí elas voltam. Então isso vale pra tudo, cara. Mas o que tem que fazer nesse caso, Fê? Vamos supor, você começa a estar com alguém incrível e começa a se sentir rejeitado pelas amigas ou parentes, vamos dizer, por conta do seu relacionamento. É entender o seguinte. Cada pessoa tem uma percepção da realidade, tá? As suas amigas têm as crenças dela em relação ao relacionamento, em relação a homens, em relação a elas mesmas. E você tem as suas. Você começou a adquirir, né? Essa pessoa começou a adquirir um pouquinho de conhecimento, a mente começou a expandir, e ela começou a ajustar internamente quem ela é, começar a se ver como uma mulher de valor, começar a trabalhar a autoimagem dela, o amor próprio dela, o que a amiga não fez. E tá tudo bem, é uma escolha da amiga. Aí é o seguinte, a partir do momento que você começa a adquirir conhecimento, passa pela porta do conhecimento, chega a verdade sobre quem você é, principalmente quem você é em Deus, aí você começa a subir a sua régua. Sua frequência vibracional começa a subir. Você começa a dar novos significados também em relação a homens e em relação a relacionamento. Sua régua também começa a subir. Tá. Você vai verificar que tem papos e amigos e rodinhas que você não faz mais parte daquilo ali. Porque se a sua frequência vibracional subiu, vai ter pessoas que você vai ter que deixar para trás. Não tem como não deixar para trás. Porque não está na mesma frequência que você. Isso faz me lembrar na Bíblia da história de Abraão. Quando Deus falou para Abraão, sai da tua casa e da tua parentela e vai para o lugar que eu te indicar. Abraão foi e quis levar o sobrinho dele, Ló, e deu problema lá na frente. Então, o que acontece? Você tá andando, seguindo. Tem pessoas que você quer carregar com você que não estão na mesma frequência que você vai ter que deixar para trás. Tem amigos que você vai ter que deixar para trás. Tem, às vezes, até familiares que você vai ter que deixar para trás, porque não está correndo na velocidade que você tá. E aí você leva e insiste em levar, igual Abraão insistiu em levar o sobrinho dele, lá na frente deu problema. Aí você tá carregando uma mochila de pedras com pessoas que não é para estar com você ali, naquele momento, e você tá levando. E aí sabe o que acontece? Te dá problema lá na frente. É a mesma coisa quando você está insistindo com um relacionamento que está te fazendo mal, que está gerando desconforto em você, seja emocional, às vezes até físico, e você carrega aquela mochila de pedra, já era para você ter deixado ela atrás, porque você está
em outra frequência. Caraca. Entende? Então isso tem muito a ver, a maneira que você se vê, a busca por conhecimento. Eu falo com as minhas alunas, vocês não entraram na minha frequência à toa. Vocês estavam buscando algo. Poderia ter sido qualquer outro profissional? Poderia. Mas entrou na minha frequência ali porque, de alguma forma, vocês já estavam buscando expansão de consciência. Agora, vamos lá. Adquirir o conhecimento, vamos aplicar. Vamos desenvolver o amor próprio. Vamos desenvolver o que você quer no outro. Se dê o que você quer no outro. Primeiro você tem que se dar amor, você tem que se dar valor, você tem que se dar respeito. Como que você quer respeito do outro se você não se respeita, não respeita os seus limites? Se você não sabe falar não. Eu falo, se tem uma coisa mais disruptiva na nossa vida, é você falar não. Porque você vai aprender a ter... Primeiro, tenha clareza do que você quer. Eu falo com as minhas alunas e ensino isso. O que você quer? O que você quer no relacionamento? O que você quer viver na sua vida financeira? O que você quer na sua saúde? Porque... eu lembro de Jesus falando assim, Jesus passava nos lugares e aonde ele passava tinha cura, tá? Todos os lugares. Ele chegou diante de um cego e o cego, claro que queria ser curado, só que Jesus pergunta assim para ele, o que queres que eu te faça? E aí, claro que Jesus sabia, óbvio, que o cego queria enxergar. Só que quando Jesus pergunta, ele queria que o cego mostrasse não para Jesus, mas para ele mesmo, se era isso que ele queria. E Jesus está falando o tempo todo, para mim e para você, o que queres que eu te faça? Dê clareza do que você quer, o como Deus vai te dar. Não. Quando você dá clareza do que você quer num relacionamento e começa a ajustar a sua autoimagem, a sua identidade, começa a desenvolver amor próprio, começa a entender o que você quer verdadeiramente no relacionamento, você muda a vibração e você vai entrar em harmonia com a pessoa certa. Quando a gente fala de despertar um interesse no outro, primeiro você precisa aprender a despertar o interesse em si mesmo, para depois despertar o interesse no outro. Você precisa olhar para você primeiro. Você precisa desenvolver aquilo que você quer que o outro perceba em você. Entende? E você trouxe uma aula do ponto assim, as pessoas elas são mestres, não sei como eu falaria isso, em querer algo e não entregar. Por exemplo, eu quero a pessoa X, Y, Z, mas você fala assim, é exatamente o que você explicou, que você desenhou. Mas você sabe se essa pessoa que você quer o que tá em você? Sim. Você não se preocupou com isso em nenhum momento. Sim, é igual olhar lá a lista de requisitos, nossa, ela quer aquele cara quase que perfeito, né? Isso. Eu falo, faça sim a lista de requisitos, um homem de valor. Mas você é uma mulher de valor que atrai esse homem? E às vezes até é uma mulher de valor, só que está cheia de crenças que está atrapalhando você atrair esse homem de valor. Isso. Agora, se também é uma mulher chata, que enche o saco do cara, que é ciumenta, e às vezes, como que esse homem vai entrar, esse homem de valor vai entrar na tua frequência se você é uma mulher quase que insuportável? Porque você não cuidou do seu interior primeiro. Você é insegura. Não ri não, você entende? Você entende? Então, assim, primeiro ela tem que olhar pra ela. Senão ela vai continuar atraindo o cara errado. Vai ser não, vai ser vários. Vai trocar só de CPF, vai mudar só o contexto ali da pessoa, mas vai repetir padrão de relacionamento. Vira um padrão de repetição. O tempo todo a pessoa atraindo o mesmo padrão de relacionamento. Sai ano, entra ano. Aí ela vai final de ano, né? Virada de ano. Agora vai! Agora vou me relacionar, vou cuidar do meu interior. Passo o primeiro mês de janeiro, toda empolgada. Chega fevereiro. Já tá no carnaval lá, descendo até o chão. Aí, pronto. Gente, cuida do interior. Busca olhar pra você. O quanto você se ama, o quanto você é interessante. Só vai se interessar, um homem de valor vai se interessar por uma mulher que é interessante. Se você não se tornar interessante, seja fisicamente, emocionalmente, em relação a valores e princípios que são inegociáveis, espiritualmente até, como que você vai atrair uma pessoa de valor? Então, se você quer, o que te trouxe até aqui, os resultados que você teve até aqui no relacionamento tem a ver com a pessoa que você se tornou até aqui. Para ter um relacionamento diferente, necessariamente você vai ter que se tornar outra pessoa.
Você vai ter que buscar o conhecimento para você ser uma outra pessoa e ter crenças diferentes sobre homens e sobre relacionamentos. Senão vai continuar sempre, no mesmo padrão. Não tem como ser diferente. E é fácil a gente voltar pro nosso padrão antigo, né? Muito fácil. Caceta. Sabe por quê? Tem um conceito do que eu ensino dentro da minha mentoria, que são os 3 eus interiores. Tá. Isso é muito disruptivo. É o eu ego, o eu observador e o eu superior. O que o eu ego faz o tempo todo? Te leva ao passado. Vamos supor, uma pessoa que teve um trauma na infância ou até na fase adulta mesmo em relação a relacionamento, por exemplo. E aí ela começou a ter várias crenças de que relacionamentos dão errado e aquela coisa toda. O ego, quando ela atrai uma pessoa nova e vai começar um novo relacionamento, o que o eu ego interior faz? Leva ela de volta para o passado, para trazer aquela situação que ela viveu lá no passado e começa a gerar nela um desconforto no relacionamento presente. Porque o que o eu ego faz? Só traz coisas negativas do passado para tentar te proteger para você não viver aquilo de novo. Só que é uma proteção burra, porque não deixa você se arriscar. E às vezes é um relacionamento que ia ser legal para ela, só que ela começa a ter insegurança, e ela começa a desconfiar daquele cara, começa a ficar ligando, começa a ciúme e tal, e ela dá um jeito de sabotar o relacionamento para destruir o relacionamento, porque o eu ego trouxe aquele relacionamento antigo para o momento presente dela. E o que é o eu observador? Sentimento ligado ao coração. Aquilo que você observa, lembra? Você acredita. Ela observou o que o ego trouxe, ela destruiu o relacionamento presente. E o que é o eu superior? Quando você observa quem você é em Deus, porque o eu superior é o espírito dentro da gente. Sim. Tudo que Deus fala, pensai o seguinte, a Bíblia fala assim: pensar em tudo que é bom, tudo que é nobre, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, tudo o que é de virtude. Tá. Se houver virtude, pensai. Então, se você observa tudo que é bom a seu respeito, e a respeito de relacionamento e a respeito de homens, tudo que é bom, tudo que é belo, tudo que é nobre, tudo que é verdadeiro, o que você atrai para sua vida? Isso. O que é bom, belo, nobre e verdadeiro. Então, você escolhe como observadora da sua vida, a observar o que o eu ego traz de coisas ruins do passado, ruins, ou o que o eu superior traz de bom para você viver na sua vida. Aí você muda o jogo. Quando você observa o que é bom, belo, nobre, verdadeiro. Gente, é isso que você fez quando você manifestou ali na parte financeira sua, que mudou o jogo para sua vida. E eu já percebi isso. E com a Aline também, a tua esposa. Você entendeu? Puta, você observou o que era bom, belo, e você olhou para você e falou: eu mereço isso. Se tem outra coisa muito importante, uma chave aqui, importante para as mulheres atraírem a pessoa certa. Existe, uma diferença gritante entre merecimento e permissão. Ia falar disso agora, tá anotadinho aqui pra puxar. Olha. Existe uma diferença muito grande. O que é o merecimento? Merecimento de viver uma vida próspera. E prosperidade não tem a ver só com dinheiro, é prosperidade no relacionamento, prosperidade em relação ao dinheiro, à saúde, a tudo. Para viver uma vida próspera, uma vida abundante. Jesus disse assim: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ou seja, a vida abundante nós já somos merecedores de acessar. Nós já temos a permissão de acessar. Por que uns acessam essa abundância e outros não? Por causa de permissão. E é a permissão de Deus? Não, Ele já te deu. É a tua própria permissão. Se você não se permite acessar um relacionamento de valor, você não vai acessar. Porque o merecimento eu já tenho. Agora, para eu acessar, permissão. É a minha permissão. E por que tem muitos que não se permitem? Bate no teto da crença. A crença errada e negativa sobre relacionamento, sobre dinheiro, sobre saúde, sobre quem é. Então, se você se ama 30%, você só vai se permitir que uma pessoa te ame 30% também.
E isso vale até para atrair clientes para o teu negócio. Se se você se valoriza e valoriza o teu trabalho, ou o teu serviço, o teu produto ou o teu serviço, se você valoriza 30% apenas... seu cliente vai... Só vai valorizar 30%. Por isso tem um monte de gente que atrai cliente que está pedindo desconto, que está pechinchando ali, porque não valoriza o teu negócio. Por quê? Porque você não valoriza o teu negócio. Ele não vai atrair pessoas que valorizem. Relacionamento é a mesma coisa. Se você não se valoriza, se você não se permite acessar aquele homem que está lá na tua lista de requisitos, você não vai acessar. Cara, olha, permissão. Não, você tá falando uma coisa muito louca disso, assim, ó, só dando... Eu quero falar tanta coisa. Sério mesmo. Olha que louco isso que ela tá falando dessa permissão. Eu tava vendo um trecho de um podcast do Flávio Augusto. Sim. Falando sobre os lugares que ele abria a escola e tudo mais, a WhatsApp lá, né? E aí ele falando que ele chegava na cidade e ele via assim, qual escola de inglês cobra mais caro? E aí ele falava, vamos supor, 10 mil, um exemplo. Sim. Aí eu falava, tá bom, coloca 30% a mais, a gente vai abrir com 30% a mais. Olha a mentalidade. Os caras se enxergavam dessa maneira, mano. Olha que coisa louca, velho. Tipo, Você tá vendo? Você pensar, não, mas vai cobrar mais caro. Aí, normalmente as pessoas acham que a competição ali, o potencial competitivo vai estar no preço. Eu vou cobrar mais barato. Não, cara, põe 30% mais caro. Tipo assim, porque o cara se enxergava sem saber que isso... E aí ele provava por que valia isso e tudo mais, né? Sim. Mas é justamente isso. Se a pessoa acha que eu tenho que aceitar menos porque eu valho menos e não sei o quê, ela vai só continuar atraindo as pessoas. É a permissão que ela tá dando. Puta que eu... Desculpa. É isso. E olha... Vou contar uma história minha, tá? Contar uma história minha em relação a dinheiro. Quando eu me formei lá em 2017, eu já fiz todos os cursos sobre inteligência emocional, na Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, de coaching e tal. Voltei pra minha cidade interior do Rio. Eu morava no interior do Rio. Aí eu ainda tinha crenças, né? Tava começando, trabalhando as minhas crenças ainda, reprogramando a minha mente e tal. Falei, cara... Vou ter que cobrar um valor baixo aqui, porque interior, o povo não vai ter dinheiro para pagar. Isso. Olha só o que eu tava observando. Eu só atraía cliente que pechinchava. Cara, é horrível. Eu atraía poucos clientes. Por quê? A minha permissão era essa. Bati no teto da crença. Bati no teto. E aí comecei a trabalhar, reprogramar a minha mente, olhar para mim, dar valor para o que eu estava entregando, porque eu entrego sempre mais do que eu sou paga para fazer, eu entrego sempre mais para as minhas clientes, e eu investi muito em conhecimento, eu já tinha uma bagagem muito grande, eu comecei, eu dobrei, depois eu dobrei de novo o valor, e depois eu dobrei de novo e fui só dobrando, e no interior eu sempre tive cliente. Achando que não ia ter pessoas com dinheiro. Não, achava lá no início, mas depois que eu virei uma chavinha e reprogramei a mente, nossa, eu só dobrava o valor e sempre tive cliente. Cara, é muito louco isso. Então, liberar a permissão para você acessar algo maior e melhor, seja relacionamento, saúde ou dinheiro, faz com que você acesse coisas maiores e melhores. Sabe por quê? Deus é tão perfeito. Ele deu uma ordem para o universo para se curvar quando você acredita naquilo que você está fazendo. E aí vai vindo ideias, pessoas que você precisa se conectar. Quando você está na frequência certa, tudo é energia, frequência e vibração, absolutamente tudo. Quando você começa a trabalhar a sua frequência vibracional e a emitir uma frequência de valor próprio, de amor próprio, de tudo, de sentimentos bons a respeito de você e do que você faz, de quem você atrai ideias, oportunidades, pessoas que você precisa se conectar com muito mais facilidade. Porque prosperidade, gente, é natural. Olha a natureza. Nossa, Fê, as coisas fluem de maneira natural quando você começa a se alinhar com a frequência certa. Dinheiro é energia. Dinheiro e energia. Eu brinquei, eu tenho uma cliente de aluna de mentoria e fala assim, gente, eu estava correndo atrás do dinheiro e ele lá quilômetros. Eu falei, pois é, ele estava 5 quilômetros na sua frente e você lá correndo atrás dele. Fernanda, eu alinhei a minha vibração com você e agora o dinheiro que corre atrás de mim. Ela falou, o dinheiro que tá correndo. Calma,
O dinheiro que está correndo atrás dela. Por quê? Ela começou a vibrar prosperidade. Você vai atrair dinheiro quando você já é uma pessoa próspera. O que acontece quando as pessoas... Isso vale para relacionamento também. Quando você vibra na ansiedade, existem 2 extremos perigosos. 2 extremos perigosos. É a ansiedade aqui e a apatia aqui. Porque se você tá com muita ansiedade de ter resultado no relacionamento, o que vai acontecer? Aceitar qualquer coisa, isso. Você vai aceitar a primeira pessoa que aparecer. Por quê? Você tá vibrando na frequência. Tem que ser ontem que eu quero um relacionamento. Tem um monte de aluno que chega. Fê, eu preciso ter um relacionamento, eu não sei ficar sozinha. Eu falei, opa, peraí, se você tá dizendo que você precisa de um relacionamento e não sabe ficar sozinha, você tá vibrando na ansiedade. E você não sabe o que você quer. Então, se você não sabe o que você quer, qualquer caminho serve, qualquer pessoa vai servir. O primeiro que chegar, você vai... manipulador, ou não sei o que, vai chegar, é esse. Narcisista. É esse. A mesma coisa, dinheiro, tá vibrando na ansiedade. O que é ansiedade? Isso. A ansiedade é vibrar na escassez. Afasta muito dinheiro isso. Com certeza. Muito dinheiro. Porque se você tá vibrando na ansiedade, é porque você tá vibrando na pressa que tem que ser ontem. Pô, tem que pagar um boleto aqui, tem que fazer não sei o quê. Tem que ser ontem. Então você tá vibrando na falta. É sinal que você não tem. Quando você vibra na prosperidade, você já tem dinheiro para comprar o que você quiser. E as pessoas não entendem que é possível você vibrar na prosperidade mesmo sem dinheiro no banco. Tem ainda ter. Isso é o mais louco do mundo. É isso que eu ensino. Eu ensino exatamente as minhas alunas a aprender a vibrar como se já fosse real na prosperidade. Porque, na verdade, já está dentro delas. Nós já somos prósperos. Jesus não disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância? Sim. Você já é abundante. Você já tem prosperidade financeira, relacional, na saúde. Agora, acessar é só a frequência, é só entrar nessa frequência. É simples assim. Claro que tem que reprogramar a mente para isso. Ô Fê, mas eu tenho uma percepção, eu tive essa percepção até mesmo antes do Papo Mil Grau, na minha vida, assim, que foi muito louco essa visão que eu tive. Você tava falando muito sobre a terra, ser fértil, as coisas... como acontece automática a natureza, como as coisas fluem e tudo mais, né? E a natureza, ela tá aqui antes da gente. Eu não sei. Que a Terra tá aqui antes da gente. Sim. Então a Terra, ela já funciona de uma maneira antes da gente. A gente chegou aqui depois. É natural que a gente funcione no ritmo da Terra, que a gente funcione como ela. Por exemplo, o que você emanar, o que você plantar, o que você... cultivar vai manifestar, vai acontecer. Sempre. Porque a Terra funciona dessa maneira, desculpa. Então, assim, eu percebo muito isso. Eu falei, caraca, quando eu entendi isso, eu falei, mas já existe uma lei de como as coisas funcionam, é só eu seguir essa lei. Ela já é assim, só que a gente é programado desde que a gente nasce, não sei por quê, aí contra essa lei. A viver errado, vamos dizer assim, contra, sendo que já existe um jeito, já tá escrito, tá mostrado. Tudo assim. É isso. Joga a semente na terra pra você ver o que acontece. E o que eu falei, primeira terra fértil que você encontra é o quê? Sua mente. Então. Você vai escolher plantar o quê nela? A vida é um espelho. O pensamento é a semente, né? O pensamento é a semente. Desculpa te cortar. O pensamento é a semente. Sempre o pensamento é a semente. Porque eu vi meu amigo fazendo 6 mil, eu pensei também, trouxe pra mim, de repente cultivei e nasceu. Plantou, exatamente. Você plantou e creu, você acreditou. Você usou também fé, porque sem fé também é impossível. Não vai, isso é. Você precisa acreditar. Por isso que a gente manifesta a quem a gente é e o que a gente acredita. A fé entra aí. Entendeu? A vida é um espelho. É você entender o seguinte, o reflexo do que tá fora é o que tá dentro. É a lei da correspondência. Sim. Isso também é a lei da correspondência. Você vai refletir fora o que está dentro de você. Então, se você está atraindo um relacionamento errado, ou se você não atrai dinheiro, se você não está atraindo saúde, é porque você está emitindo uma frequência que está fazendo com que você atraia não aquilo que você quer, mas o que você não quer. Mas é aquilo que você acredita. Sim, é verdade. Você entendeu? Agora eu quero fazer um podcast um dia estudando a Bíblia, velho. Eu tô falando. Porque é engraçado quando... Tá tudo ali. Quando traz umas passagens, quando traz tudo, eu falo assim, que você falou agora, como quem que foi embora e levou Ló?
Você fala Abraão. É que eu não sei o nome, tô aprendendo. Abraão foi embora, levou Ló. Quis levar o sobrinho dele. Sobrinho, se lascou lá na frente, deu problema, que eu não sei que problema foi esse, eu vou descobrir. E eu fico pensando assim, isso... Como que já estava escrito as coisas que acontece tudo hoje? Ah, não, Lucas, esse negócio eu fico maluco. Não, ó, tá tudo ali. E vou te falar mais, quando você falou assim, o pensamento é a semente, e lembra que eu falei no início? O pensamento cria, né? O sentimento atrai e a ação materializa. Vou te falar na Bíblia onde é que está exatamente isso aqui. Provérbios 23, 7 fala assim, assim como você pensa em sua alma, assim você é. Ou seja, você atrai aquilo e manifesta aquilo que você acredita. Assim como você pensa, vamos lá, pensamento é elétrico, sentimento é magnético. Você atrai por eletromagnetismo. O coração tem 5.000 vezes mais poder magnético do que o cérebro. Então, quando você aprende a sentir no momento presente aquilo que você deseja manifestar como se já fosse real, só existe o agora. Pensa o seguinte, o universo de infinitas possibilidades está passeando lá, passado, presente e futuro. Não existe tempo cronológico no universo de infinitas possibilidades, no mundo espiritual, ou na quarta dimensão, ou quinta dimensão, são só nomes, de tudo a mesma coisa. Tá passeando, passado, presente e futuro. Quando você pensa num trauma que você teve, uma mulher que teve um trauma com relacionamento a alguma coisa, se ela pensar naquele trauma, o que vai acontecer aqui no tempo real? Ela vai sentir aquelas mesmas emoções como se tivesse acontecendo. Já testei isso. Isso daí é fato. Vamos supor agora, eu quero um relacionamento X, viver esse relacionamento maravilhoso ao lado de um homem de valor. Da mesma forma que você olha para o passado, só tira o olhar para o passado, projeta isso para o futuro. Esse relacionamento, você já vivendo um relacionamento maravilhoso, do lado de uma pessoa maravilhosa, um homem que te protege, que é protetor, que é provedor, que é tudo de bom. Você com a sua família, passeando, viajando, traz isso agora para o momento presente. Sinta como se já fosse real. Não tem como dar errado. No dia que você aprender isso, você muda o jogo na sua vida. Sabe uma vez que eu senti isso? É muito forte. Eu sinto bastante isso. Às vezes, eu não sou de ferro. Deu pra perceber. Tem vezes que a frequência baixa. Sim, em alguns momentos, alguns acontecidos na vida dá uma quedinha. Só que eu aprendi, e ainda assim não é tão fácil fazer, mas sempre funciona quando eu faço, a trazer essa frequência com pensamento. Eu começo a falar das coisas, a projetar o cenário ideal, a viver aquele cenário que eu quero que aconteça. E aí eu começo a ficar inspirado de novo e eu volto a subir a energia, a frequência, só com a P do pensamento. É isso. É tão poderoso. É muito louco isso. É tão poderoso aquilo que você pensa e o que você sente. Mas é o seguinte, se você ficar só no pensamento, não vai criar nada. Você precisa ir pro sentimento. Certo. Você precisa sentir, que é o que você fez. Você viu? Sua vibração subiu exatamente na hora. Na hora. Sim. Uma vez eu perdi meu celular. Na verdade eu não perdi o celular. Eu tava sentada num restaurante, almoçando ali, conversando e tal. E aí tava assistindo um vídeo, deixei o celular assim. Falei, agora chegou a comida, eu tava sozinha. Deixei o celular aqui. E eu sentei no restaurante, estava perto da calçada, lá na minha cidade, assim, um restaurante. Fui embora, linda, maravilhosa, o celular ficou na mesa. Cheguei em casa. Você chegou em casa? Cheguei em casa. Só que o restaurante era pertinho, mas cheguei em casa e falei assim com a minha filha. Ô filha, eu vou passear com a Melody um pouquinho, nossa cachorrinha. Tá, cadê meu celular? Falei, meu Deus, cadê o meu celular? Já comecei num estado emocional. Tinha coisa que eu não tinha baixado ainda, de trabalho no celular. Eu fiquei desesperada. Minha frequência desestruturou ali. Desestruturou. E você leva isso pra tudo. Pode parecer uma coisa boba. Perfeito. Não era o aparelho do celular em si, era o meu trabalho. E aí desesperei. E eu falei, meu Deus, deixei o celular no restaurante. Do lado ali da calçada, na mesa onde eu fiquei. Se alguém passar, falei, vai embora, né? Foi embora o iPhone. Pensei. Mas o que eu fiz? Falei, cara, eu ensino isso. Puxei a respiração, muda teu estado emocional na hora. Você aprender a respirar. Puxei 3 respirações profundas. E comecei a voltar pro meu estado. Falei, peraí. Vou mentalizar exatamente do jeito que vai acontecer. E comecei, meu celular,
A moça encontrou o celular que trabalha no restaurante. Meu celular está com a caixa lá que recebe o pagamento. E é assim. Mais 3 respiradas, porque quando você respira profundamente, você não pensa em nada. Você já reparou? Não, mas é verdade. Você não consegue pensar em nada. Disso antes, E aí, mas tô lembrando que é meu. Cheguei lá no restaurante, falei, está lá no caixa com a moça. A moça falou, cheguei no restaurante, a moça, seu telefone está aqui dentro da minha gaveta. Do jeito que eu mentalizei. Exatamente do jeito que eu mentalizei. Eu voltei à minha frequência vibracional, ajustei, saí daquele desespero da ansiedade de ter perdido o telefone e voltei. Cara, isso foi por causa do celular? Não. Mas eu posso usar essa mesma técnica para tudo. Se você está ansiosa, por exemplo, em relação a dinheiro, se você está ansiosa em relação ao relacionamento, respira e começa a visualizar aquilo que você deseja materializar e sente como se já tivesse acontecido. Vai chegar. Lembra que eu falei do esforço colaborativo? Sim. Que você atrai quem você é e aquilo que você acredita sobre relacionamento. Total. E sobre homens. Sim. A mulher, por exemplo, quando ela começa a atrair pessoas erradas, para de ficar olhando para essa questão de que relacionamento é só ruim. Na verdade, relacionamento é um presente, mesmo que ele não tenha dado certo. Por quê? Tá te dando a oportunidade de lapidar dentro de você aquilo que você precisa ajustar para que o próximo venha espetacular. Então, olhe para isso como um presente e não como algo ruim. Peraí, se eu atrair uma pessoa que não me amava do jeito que eu espero, então eu preciso me amar mais. Se eu atrair uma pessoa que não me valorizava, eu preciso me valorizar mais. Se eu atrair uma pessoa que não me respeitava, então eu vou trabalhar agora o meu respeito, o autorrespeito, o amor próprio, porque isso faz toda a diferença. Então é a diferença, é ela se permitir a partir do momento que ela se lapida. Relacionamento é a oportunidade de lapidação, de você se ajustar para aquilo que você quer. E aí você começa a ajustar sua frequência vibracional. Você começa... Eu sempre falo o seguinte, para as mulheres que têm problema com relacionamento, elas falam o seguinte, Fê, mas eu tenho a crença de que relacionamentos não dão certo. Eu falei assim, ó, só lembra de uma pessoa. Você consegue pensar em um casal que o relacionamento é fantástico? Consigo. Então, aquilo é só uma crença. Porque o que é a verdade? A verdade, ela é absoluta. Vale 100% para todo mundo. Isso aqui é uma taça. Exatamente. Isso aqui é uma taça. É 100% vale. Igual a gravidade. Vale 100% para todo mundo. Se tem um relacionamento que deu certo e outro que deu errado... Então, peraí, é só uma crença. Então, você olha para aquele relacionamento que deu certo e fala assim, realmente, existem relacionamentos que dão certo. O que eu tenho que lapidar? Quais as crenças que eu tenho sobre relacionamento? Lista as crenças que você tem sobre relacionamento e começa a dar uma nova percepção para aquilo ali que você acreditava. Começa a olhar, eu acredito nisso aqui, faz sentido eu acreditar nisso aqui? Não, não faz. Escreve agora de maneira positiva. Isso vai mudar uma chavinha na sua cabeça. Aula. Só esse trecho pra mim aqui, Lucão, já era o que dava pra gente separar e fazer... Quando a pessoa clicasse pra assistir o podcast, ia ter só ele. Só essa parte, já resumi. Porque assim, Fê, quando a gente fala sobre... Como despertar o interesse no homem certo, que a gente fala muito disso. E tem muitas pessoas que trazem técnicas, 3 passos, 4 passos para você despertar o interesse no homem certo. E na maioria das vezes a gente vê que são técnicas que são bem superficiais. E do que você já presenciou e já viu, são de fato técnicas que é como se você não usasse, como se não fizesse nada. Para muitas pessoas, é porque não funciona, sabe? Porque não vai na raiz do problema, Ela vai usar a técnica ali, pode até que tenha algum resultado, mas não foi na raiz que é a crença dela sobre relacionamento. A crença dela sobre ela mesma e sobre homem. Se não for na raiz, daqui a pouco ela vai se sabotar, a técnica não vai funcionar em nada. É superficial. É como se uma ferida tivesse ali, ela colocasse só um band-aid, mas não cuidasse do que tá dentro, entende? A gente, tipo assim, a gente pode dizer
que a técnica, então, por exemplo, algumas técnicas podem até atrair alguém, mas não manter essa pessoa na sua vida? É porque você pode atrair uma pessoa qualquer, que nem tá na sua frequência de vibração, que nem conecta, assim, de certa forma, né? Talvez por uma noite, tô falando de relacionamento mesmo. Sim. Você usou uma técnica pra atrair alguém num restaurante, por exemplo, numa balada. Tá, mas e aí? Isso é a pessoa que você realmente quer? Vai atrair qualquer um. E vai atrair detalhe. Porque assim, se tem uma coisa que é fato, é a lei da vibração. Isso. Você vai atrair quem você é e o que você acredita. Aí você tá lá usando a técnica, mas as suas crenças estão todas erradas ainda, são negativas a respeito de relacionamento. Você acha mesmo que você vai atrair um cara bacana? Não vai. Entendeu? Nossa. E se acontecer de um momento ali, usou uma técnica rápida num restaurante, até um cara bacana, você não vai sustentar. Você não vai sustentar. Por quê? Porque você vai ficar insegura e às vezes vai sabotar o relacionamento. Aí você mesmo vai dar um jeito de sair fora daquilo ali. Porque não ajustou o que tá dentro. O que você acha da mulher fazer um movimento da conquista, vamos dizer assim? Tipo, dela ir pra cima de um cara na hora de que ela tá interessada por um cara, trazendo agora pra um papo até mais, como é que eu posso dizer? Prático. Vamos dizer assim. Você acha que isso é algo que mais ajuda ou mais atrapalha? Atrapalha com certeza, Du. O papel do homem é conquistar. Esse é o papel do homem. Quando a mulher vai e sai para conquistar um homem, vai à caça, né? Ela tá com energia masculina extremamente alta. Vamos lá. Dentro do homem e da mulher existe a energia feminina e masculina. E claro que no homem precisa a energia masculina estar mais elevada. E na mulher a energia feminina está mais elevada. Quando a mulher está com a energia masculina elevada, ela vai conquistar, ela vai fazer o papel do homem e normalmente atrai o homem banana. Ah, eu já vivi isso, Lucão. Acho que eu era homem banana, então. Você entende? Aí, ao invés de ela atrair o homem protetor e provedor, ela vai atrair o homem que ela tem que prover e proteger. Porque ela está com a energia masculina alta demais. Então, ela precisa voltar para a energia feminina dela, entendendo o valor que ela tem como mulher, para ela necessariamente atrair um homem que tem o interesse de conquistá-la e protegê-la. Então ela precisa vibrar na frequência de que é uma mulher que quer ser protegida. Porque o que está acontecendo hoje em dia, Edu? Tem muita mulher que fala assim, eu não preciso de homem para nada. Tem muita mulher que fala assim, cara, eu me viro sozinha, eu me banco, eu me basto. Entende? Eu sou autossuficiente. E às vezes nem é. E às vezes, no fundo, queria uma pessoa que a protege. Quer uma pessoa que pega junto com ela ali. Sim. Sabe? Que vai proteger, que vai prover. Só que ela banca essa de fortuna. E aí, o que ela atrai? O cara banana. O cara que ela precisa proteger. E não que proteja ela. Putz. Por quê? Entrou na frequência de vibração dela. Então, a mulher, ela precisa vibrar nessa frequência da feminilidade. Eu falo, fez sua lista de requisitos lá, seja a mulher que atrai esse homem de valor, sim. Mas vibre numa frequência da mulher que quer ser protegida. Porque se tem uma coisa que o homem ama, e aí você que é homem, vocês aqui, podem me falar isso. Tá. Tem coisa melhor do que você conquistar uma mulher? Eu já tive dos dois lados. Do que foi conquistado por mulher e de conquistar. Mas não tem... E qual a diferença? Não tem sombra de dúvidas. Que conquistar uma mulher, o homem conquistar uma mulher, é o melhor dos cenários possíveis. Assim. Porque isso é do homem. Sabe? Ele gosta de sair para conquistar. E claro que não é qualquer mulher, é uma mulher de valor. Sim. Mas assim, o cara gosta de... Faz bem pra autoestima dele, essa é a verdade. Sim, é verdade. Faz bem pra autoestima do homem ele conquistar. E ninguém tá falando aqui de conquistar pra uma noite sexy ficar bom, não. Porque aí é fácil, Lucão. Não é isso. Se fosse por fazer isso em festa balada, Lucão, não é? Não é isso. E tem um detalhe também, já que você tocou nesse assunto da parte sexual, vamos lá. Tem alunas que às vezes me perguntou o seguinte, Fê,
E essa questão de ter relação sexual, tem mulheres que têm no primeiro encontro, falei, gente, vocês não têm noção do que é a energia sexual. É uma das energias mais poderosas que existe. Cuidado com essa energia. Porque, por exemplo, principalmente para homens que têm... homens de valor, não. Sim. Tá, Du? Mas tem muitos homens que têm essa coisa, vou sair pra conquista, sai com uma mulher, uma noite fica com a mulher. E hoje em dia tem até mulheres que fazem isso, infelizmente. São muitos. Né? Só que a conexão sexual é muito mais profunda do que a gente pode imaginar. Por exemplo, na época de Jesus, eles casavam, não tinha assinatura de papel igual a gente tem. A consumação de um casamento, eles entravam na tenda e o casal tinha relação, o homem e a mulher tinha relação sexual, e aí era consumação. Por quê? A energia sexual é tão séria, a frequência é tão alta, e é uma conexão de corpo, alma e espírito. Então, por exemplo, pega uma pessoa que já no primeiro, segundo, terceiro, quarto encontro nem conhece a pessoa direito e tem um relacionamento sexual com ela. Você não sabe se essa pessoa teve pensamento suicida, se ela tem pensamento de escassez, você conecta com essa energia dos pensamentos dela. E aí a pessoa teve pensamento suicida e você nem soube. E aí você tá numa semana, você passa tudo quanto é coisa negativa e ruim que você podia imaginar. Porque conectou com a energia daquela pessoa que tinha pensamentos suicidas, pensamentos de escassez, pensamento negativo sobre ela mesma, sobre a vida, sobre relacionamento, sobre tudo. Você conectou na energia, você entrou na frequência dela ali. Isso era muito comum comigo quando eu vivia essa vida aí. Sabe? E dava tudo errado na vida da pessoa, não sabia por quê. Porque conectou com a energia do outro, uma energia toda escangalhada, entendeu? E você não tá sabendo, porque é muito mais profundo do que só físico, não é só físico. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E vira um ciclo louco, né? Porque você acha que precisa daquilo de novo, porque foi uma dose boa de dopamina, prazer, prazer imediato. As pessoas estão buscando. Quem quer um relacionamento de valor, não vai buscar prazer imediato. Porque quem busca prazer imediato não quer um relacionamento de valor. Não quer nem um relacionamento, para dizer a verdade. Quer subir o nível de dopamina dela ali, acabou, virar as costas e vai embora. Então, se você é uma mulher de valor, você quer um homem de valor, cara, começa a trabalhar sua autoimagem, sua identidade, a sua feminilidade. Porque se você também não trabalhar a feminilidade, como eu acabei de dizer aqui, vai atrair um homem banana, porque você vai ser o masculino da relação. Nossa, começa a ajustar. É só ajustar o que tá dentro. Sabe o que é doido? Quando você fala isso de ajustar, de começar a mudar e tudo mais, as pessoas separam a vida por dias. Bom, é uma filosofia louca que eu tenho, eu vou tentar passar aqui, assim. Elas, por exemplo, um dia eu mudo, um dia eu não sei o quê. E ela acha que um dia ela vai fazer, só que eu tenho uma percepção que o dia ele não existe. Por exemplo, o dia é só agora. É o agora. E pra mim não tem ontem nem amanhã. Eu tenho uma loucura que se não existe o dormir, é sempre uma coisa só. Você tá entendendo, né? Tipo, só tem uma coisa. Então você nunca vai acordar e falar mudei, porque ainda é o mesmo dia. Porque o que determina o que é o dia, porque você acha que é só porque você dormiu. Sim. Porque virou a noite ali, tá? Mas ainda é a mesma coisa pro universo, funcionando 24 horas, sem parar. Então se você não falar agora, eu mudei agora, você nunca vai mudar. Você vai esperar o amanhã nunca chega. Só que não tem amanhã, porque é sempre o agora. Não existe o amanhã. Eu dormia outro dia, não é o mesmo dia, tipo, só um calendário que inventaram aí, doideira, pra você falar que agora é outro dia. É exatamente isso. Do ciclo. E quando isso eu percebi, não faz muito tempo, tá? Que eu comecei a ter essa filosofia, eu falei, caralho, mano, não tem um amanhã mesmo. E é muito quando eu tive mais clareza disso, né? Sim. Se você não fala que agora é a mudança, até pra mim, coisas pessoais minhas, por isso que eu cheguei nisso. Puta, eu tenho que parar de fazer aqui, eu tenho que não sei o que, tal. Quando acontecer, eu paro. Não, mas é só agora. Se você não mudar isso agora, você nunca vai ser o cara que você quer ser. É isso. A pessoa que você quer ser, né? Se tem uma das coisas mais poderosas pra gente manifestar qualquer coisa na nossa vida, qualquer cenário de vida, seja no relacionamento, seja dinheiro, seja saúde, é a decisão. É algo mais poderoso do que qualquer coisa. Eu decidi que eu não vou viver mais esse cenário de vida no meu relacionamento. Porque a partir do momento que você decide,
Você vai buscar o conhecimento necessário para você ajustar o que está dentro, para poder mudar o que está fora. A partir do momento que você decide, você vai mudar a sua identidade, a sua autoimagem, para você manifestar aquilo que você deseja. Não tem como. A decisão é energia poderosa. Albert Einstein falou o seguinte: existe uma energia mais poderosa do que a energia atômica. É a escolha, é a decisão. Tem poder maior do que uma pessoa que tomou a decisão de sair fora de um relacionamento tóxico e ela vai até o fim? Não conheço. Ela vai sair. Tem uma coisa mais poderosa de que uma pessoa fala assim: eu decido prosperar financeiramente. Ela vai mover céus e terra, mas ela vai prosperar, porque ela tomou uma decisão. Ela vai buscar, ela vai fazer, ela vai agir. Ela vai olhar o mundo de uma maneira diferente. E é mesmo. E ela entendeu que o que trouxe ela até o resultado que ela tem hoje não vai ser o que vai levá-la para o próximo nível. Então, peraí, eu vou adquirir tudo que eu preciso para ir para o próximo nível. E ela vai buscar, ela vai fazer, ela vai acontecer. E vai mesmo. Por isso que você vê pessoas com resultados extraordinários, sai do zero às vezes. Sim. Cara, e voa. Não, e voa. Decisão, cara. Eu vi passar por mim pessoas que eram, Voa. falando financeiramente, assim, dinheiro espécie, porra, não tinham nada e hoje são multimilionários, assim, sabe? Decidiu reprogramar a mente. Muito louco. Existe um drive, igual de computador. Um drive que fica rodando ali. Um drive mental, fica rodando. A partir do momento que você decide mudar o drive mental, isso é reprogramação mental. Mudou o drive. Você começa a ver tudo diferente, a se ver de forma diferente, a ajustar a maneira que você se percebe. Cara, eu tenho valor aqui nisso que eu estou entregando. Eu tenho valor nesse serviço que eu estou entregando para as minhas clientes. O que eu entrego? É isso, isso e isso. O que eu proporciono para minhas clientes? É isso, isso e isso. Cara, começou a se olhar diferente. Não tem como você não ter resultado. Ó, isso que você tá falando, acho que você tá... Amanhã eu vou fazer minha Black Friday, né? Sim. E eu tava... Eu tinha um valor decidido pra essa Black. Sim. Quando eu fui montar os bônus ali certinho, a oferta, o pitch, eu olhei aquilo e eu falei assim... Não, tá de graça, não faz sentido eu colocar esse valor. Não faz sentido, mesmo com... Eu sei que eu tenho que dar um belo desconto, mas não precisa disso. Quando eu olhei a quantidade de bônus, eu falei assim, eu tô fazendo uma idiotice. Só que aí eu comecei a me questionar a que ponto era ganância, ou de fato era uma percepção de que, tipo, tinha que ter mais, porque é absurdo. Depois eu até te mostro pra você ver. Sim. Depois é coisa de doido mesmo assim. Eu sempre falo o seguinte em relação, por exemplo, a dinheiro. Porque primeiro que a gente tem que fazer o seguinte, em relação ao nosso trabalho e nosso serviço. Você não está entregando ali, não é o preço, você está entregando valor. Perfeito. Para aquilo ali. Mas o que mudou o meu relacionamento com o dinheiro e mudou o meu resultado financeiro? Eu comecei a me perguntar todo dia assim, eu estou fazendo por quê e para quê? E tem uma frase, todas as vezes que eu vou dar aula, eu falo assim, para que eu estou fazendo isso aqui? E eu respondo assim, para levar conhecimento para as pessoas acessarem a verdade que liberta. O propósito tem que estar acima do financeiro. No dia que eu aprendi isso, o meu propósito, aquilo que eu entrego, o valor para as pessoas, a transformação, o dinheiro que vai vir atrás. Entendeu? Dinheiro é energia. Ele vai entrar na frequência quando você vibra a prosperidade, frequência da prosperidade. E aí eu comecei a olhar para o meu negócio, o que eu entrego para as minhas clientes, o que eu proporciono para as minhas alunas de mentoria, o que eu proporciono no produto que eu estou entregando aqui, no serviço que eu estou entregando aqui. Aí comecei a listar, é isso, isso, isso. Eu faço pelo quê? Eu faço pelo amor a transformar a vida das pessoas. Cara, o jogo mudou. Já era, você entra diferente numa mentoria. A frequência mudou completamente. Diferente. E o resultado foi completamente diferente. É impressionante quando você começa a ver o teu negócio como uma entrega profunda. E eu sou paga para entregar X. Eu entrego X ao quadrado. Porque a própria palavra diz assim... Se o teu senhor pedir para você fazer algo, faça além do que foi pedido. Tá falando de servo e senhor, ali de empregado e o patrão, digamos assim. Só que no caso aqui, no serviço que você vai prestar, eu vou prestar o serviço tal, tá listado isso aqui, eu vou entregar 2x disso aqui.
Porque quando você entrega além do que foi pedido, você também é abençoado duplamente. Porque você está gerando transformação na vida das pessoas. Você está abençoando aquela pessoa com o teu conhecimento. Sim. Então começa a enxergar o teu negócio com esse tipo de valor. Mas não pode... Que é muita frequência. Me corrija se eu estiver errado, Fê, mas também você não pode fazer com essa intenção, né? Assim, tipo, eu vou entregar 2 para ser abençoado 2 vezes. Não, porque... Essa energia, ela pesa, né? Na verdade... Isso, né? Mas ela acontece naturalmente. É isso, é natural. Quando você entrega além do... Você não está entregando além, esperando outro algo. Isso, é isso que eu tô falando. É simplesmente a consequência do universo, da lei que Deus deu, da causa e efeito, da semeadura. Você colhe o que planta. Então, se você está plantando, abençoar a vida daquela pessoa, além do que você foi pago para abençoar, a consequência é você ser mais abençoado ainda, mais pessoas virem, mais pessoas quererem os teus serviços, os teus produtos. É consequência, entende? Total. Prosperidade é natural, é guardar isso. Eu anotei aqui quando você estava falando sobre as características da mulher se olhar, dela... por exemplo, para atrair um cara de valor que ela espera, que ela desenha no homem de valor e tudo mais assim. Normalmente um cara, a pergunta que eu quero te fazer, normalmente um homem, que ele é um homem sério para um casamento, para um relacionamento, um cara íntegro e tudo mais, o que esse cara espera, na maioria dos casos, encontrar numa mulher de características, assim, seja físicas ou de atitude, de jeito, normalmente o que um cara bom espera de uma mulher boa? Vamos lá. Vamos por partes. Tá. Primeiro, que ela seja feminina. Porque ele é que vai conquistar. O homem de valor, ele quer conquistar uma mulher de valor. Então ele vai procurar uma mulher feminina. Outra coisa, um homem de valor, ele também cuida do corpo dele, concorda? Total. Ele vai querer uma mulher que também cuide do corpo dela. Que preze também, a parte externa também, tá? Não precisa ser, eu tenho que ser perfeita, não. Porque senão também você vai ficar no quesito de comparar. Não, mas que seja feminina, que faça exercício físico, que goste de cuidar da sua alimentação. Porque um homem de valor, ele também cuida. Sim. Que tem princípios e valores muito bem definidos e inegociáveis. Porque assim como um homem de valor tem princípios e valores inegociáveis, ele também vai querer uma mulher que tenha princípios e valores negociáveis. Perfeito. Essa parte espiritual também é importante. Normalmente o homem de valor também cuida dessa parte espiritual dele. Então hoje, por exemplo, eu falo por mim. Eu tenho muito bem definido com a minha lista de requisitos, o tipo de homem que eu quero atrair para a minha vida. Show. Eu passei por muito tempo cuidando e me lapidando para eu ser a mulher que gera interesse nesse tipo de homem. Mas eu tomei uma decisão na minha vida por um tempo, de falar assim, hoje eu domino mais a minha energia. Falei, eu não tô ótima sozinha. Quero ficar um tempo assim, eu não atraía ninguém. Mas é ninguém, eu bloqueei a energia. Ninguém, Você consegue fazer isso. Bloquear a energia e falar assim, cara, agora eu tô quietinha, eu tô cuidando de mim, eu tô olhando pro meu interior, eu tô ajustando a minha autoimagem, as minhas crenças sobre relacionamento, sobre homem, sobre tudo. Eu não atraía ninguém. Ninguém mandava nem mensagem pra mim. Nada. Eu estou assim também. Por quê? Porque eu resolvi cuidar de mim. Aí, a partir do momento que hoje eu tomei a decisão, agora eu quero ter um relacionamento. Vou continuar me lapidando, que eu falo, treinamento nunca acaba. Sempre você vai se lapidar, sempre você vai ter questões ali dentro, internas que você vai estar se lapidando. Só que eu tomei a decisão, agora eu estou aberta para isso. Agora tá? Agora estou aberta para isso. Por quê? Porque eu venho... Porque eu venho me lapidando há muito tempo. Então, a mulher que quer ter um relacionamento de valor, decida primeiro se lapidar. Nossa, é verdade. Decida primeiro cuidar do seu interior. Porque aí, quando você estiver pronta, você sentir que, olha, agora sim, eu vou atrair esse homem de valor. Porque esse homem de valor vai buscar uma mulher feminina. Vai buscar uma mulher que se ama, que se valoriza, porque ele só vai ver valor, você vai despertar um interesse nele, porque ele vai ver em você que você se valoriza, que você se ama. E aí sim você vai atrair isso. Você sabe que eu vi muito isso na Aline, é verdade. Eu falava isso. Eu vi ela muito, tipo, bem resolvida com as coisas dela, caramba, tal.
Muito diferente. E foi engraçado que a gente se encaixou numa fase onde o masculino e o feminino tava muito alinhado ali de cada um. Sabe? Coisas que eu vivia só me conectando com mulher ao contrário. Antes. E aí eu fiquei um tempo parado também. Sim. Igual você falou, eu colocando as coisas no lugar, limpando minha energia, minha frequência, sabe? Porque só percebia que não estava atraindo coisas do que eu gostaria, porque na verdade eu nem sabia o que eu estava atraindo e por que eu estava atraindo, nem sabia o que estava acontecendo. Você desenvolveu amor próprio também por você? Pô, pra caralho, eu não chamava desse nome, mas hoje eu entendo que é. Foi uma das coisas mais disruptivas pra mim. E é louco, sabe quando eu percebi isso? Eu até já comentei isso aqui, mas às vezes alguém tá assistindo a primeira vez. Sim. Quando eu me posicionei com uma pessoa que tava repetindo o padrão, e eu falei assim, cara, se eu deixar isso acontecer, vai ser igualzinho tava sendo com as outras vezes. Aí eu falei, dessa vez eu não vou aceitar, eu já vou cortar de agora, porque eu era o cara que sempre empurrava com a barriga e deixava a pessoa cortar, e eu saí mal, daí ela falou, não vou deixar de chegar no ponto que chegou, porque eu era com relacionamento e posicionamento com mulher, meio bananão mesmo, assim, quando apaixonava, entendeu? Sim. Falei, quando eu percebi o que tava acontecendo, não quero mais isso, né? Quando eu percebi o que tava acontecendo, eu falei, acabou. E quando eu posicionei, sabe, tipo, eu era assim, quem via de fora antes, por exemplo, a mulher me conhecia a primeira vez, nossa, era o homem, mas quando eu apaixonava, a polaridade invertia 100%, entendeu? Puta, daí eu era total, nossa, virava a moça ali com a mulher, e aí já era, aí acabou. Aí quando eu posicionei, aí eu encontrei uma pessoa que estava alinhada na frequência que eu, de fato, estava emanando. E aí conectou e as coisas aconteceram. Mas eu precisei do meu posicionamento. Sim. De eu mudar, de eu começar a focar na minha vida. Porque você tomou uma decisão. Foi isso mesmo. Eu lembro certinho. Quando você se posiciona é porque você tomou uma decisão. Nossa, foi isso mesmo. E foi inconsciente, cara. Eu não sabia que eu tinha que fazer alguns passos. Foi meio que intuitivo na época, né? Hoje você tem consciência, na época foi meio intuitivo, cara, né? Uma das coisas mais disruptivas pra mim foi trabalhar o amor próprio. A minha identidade e minha autoimagem. Era me ver como Deus me vê. Porque eu entendi o seguinte, eu sou amada 100% por Deus. Eu já sou amada. 100% por Ele. Mas e aí, o quanto que eu me dou esse amor? Aí eu olhei pra mim e falei, caramba, eu não me amava como Deus me ama. E aí eu comecei a desenvolver esse amor próprio. E quando eu desenvolvi esse amor próprio, eu entendi o que eu mereço. Aí quando eu entendi o que eu mereço, eu falei, agora eu me dou permissão de acessar. Boa demais, também foi uma decisão. Fê, entende? Eu quero voltar num ponto só pra dar uma aprofundada, assim. Sim, pode. Você acredita, então, sendo bem direto, que a mulher, que ela se relaciona com muitos parceiros sexuais no dia a dia aí, isso tá ferrando com a frequência dela, assim, de chegar ao ponto de desconectar com um homem bom? Com certeza. É um fato. Fato absoluto. Isso é muito sério. Hoje em dia, tem muitas pessoas que já decidiram, entenderam, por isso que a palavra de Deus fala sobre isso, entenderam que a energia sexual é poderosa e resolveram se guardar para ter relação sexual após o casamento. Isso hoje, em pleno século XXI. Conheço um monte de gente que faz isso e que tomaram essa decisão porque entenderam que essa conexão pode desestruturar a vida dela em todos os aspectos. Que é como eu disse, a pessoa teve relação sexual com vários parceiros. Um tinha pensamento de escassez, o outro tinha pensamento suicida, o outro tinha pensamento negativo a respeito dele mesmo, o outro acreditava que as mulheres não prestavam. E aí a mulher vai tudo isso. Gente, ela vai pegando a energia de todas essas pessoas e vai desestruturando a frequência vibracional dela e ela vai atrair que tipo de pessoa na vida dela? Primeiro que a mulher ou o homem que faz isso, eles não sabem o que querem. Perfeito. Total que não sabe. Eu acredito nisso. Não tem clareza nenhuma do que quer. E aí tá testando. Vou testar com uma aqui, vou testar com outra. E o homem, vamos lá. Isso aqui, Fernanda dizendo, o homem que ele não sabe controlar a energia sexual dele, não sabe controlar mais nada. Nada. Mais nada. A verdade é essa. Se ele é o cara da dopamina barata, porque eu falo que o cara que, eu tenho que ter dopamina, vou sair com uma mulher hoje que tem que ter relação sexual. É dopamina barata. Ele não sabe o que quer. E se chega uma mulher, por exemplo, ele até atrai, porque ele quer uma mulher de valor, atrai uma mulher de valor.
E a mulher quer se guardar, por exemplo, não quer ter relação sexual, e ele não respeita essa mulher, ele não respeita, isso é sinal de quê? Que, na verdade, no fundo, ele não sabe o que ele quer. Que no fundo, ele não respeita ela, ele não valoriza ela, porque se ele respeitasse, valorizasse, olhasse ela como uma mulher de valor, ele ia esperar. Ele ia se guardar também. Então, ele não respeita. De fato, eu tava pensando aqui como... Analisa esse cenário. Se de fato as pessoas só transassem depois do casamento ainda hoje, deve ser, eu não tive essa experiência, mas assim, deve ser algo surreal, de bom. Imagina você tá convivendo com alguém, e aí sem relação sexual, e aí, obviamente você quer. Você tem essa vontade e tudo mais. Sim. E após o casamento, depois de um período, 1 ano, 2 anos, alguma coisa assim, não sei, as pessoas tendem até a casar mais rápido, às vezes, por conta disso. E após o casamento você ter essa experiência, deve ser algo... Agora surreal. O povo fala, antes do casamento, desculpa aqui a expressão, transar igual um maluco. Lucas, depois que casa aí fala, diminuiu, parou, não sei o que, aí também já gastou tudo que tinha, Lucas, já exagerou. Agora casou, você fala, você perdeu, você nem sabe se era a pessoa que você queria, porque você casou pelo motivo errado, casou só pelo sexo, às vezes. Por isso, muitas vezes... O se guardar é bíblico. Então, cara, entendeu? É isso. Por quê? Porque, como eu disse, a energia é muito poderosa, sexual, e é uma energia que pro casal, casou. Usar a energia sexual de uma forma certa faz vocês prosperarem juntos, voar ao céu é o limite para vocês. E quando você toma uma decisão, o casal toma a decisão, vamos ter relação sexual após o casamento. Antigamente era assim. Se você olhar os filmes de época, eu estava assistindo um filme outro dia, chama Orgulho e Preconceito. Eu achei o máximo. Eles se apaixonaram e a única coisa que eles tocou a mão dela, 10 segundos. Olha que coisa linda. Na época era assim. E tinha casamentos lindíssimos que dava certo. Hoje em dia, pega uma pessoa que já teve muitas relações sexuais. O que vai acontecer com ela? Ela vai entrar no quesito comparação. Perigosíssimo. E aí entra uma crença aí. Eu já tive aluna que tinha essa crença. Mas se eu não tiver relação sexual antes do casamento, como que eu vou saber se é bom? Virou uma crença. Tanto vale para homem quanto para mulher, tá? Virou uma crença. E essa crença que você começou a alimentar tá fazendo com que a mulher vai lá e se entregue e não se resguarde. E aí acaba traindo o cara, que da mesma forma tá na mesma frequência que ela, para os dois se machucar. A verdade é essa. E usar a energia sexual de uma forma errada. Então, tem que eliminar a crença. Você conhece pessoas que casaram, não tiveram relação sexual antes do casamento, não tiveram, só depois do casamento, e deram certo? Ela conheço. Porque sempre casos, até de pessoas, players aí de mercado, o próprio Pablo Marçal e a Carol, eles têm o caso deles é assim, eles tiveram relação sexual após o casamento. Então, juntos, anos, e deram super certo, porque tomaram uma decisão. Então, se tem casos assim e deu certo, o que você acredita é só uma crença. Vamos cuidar da crença, reprogramar sua mente, toma a decisão certa, porque isso é muito sério. Você escolher um parceiro para a vida, relacionamento, é escolher um parceiro para a vida. Para a vida. Ou você quer o imediatismo de todo mundo aí. Não vou ter só uma noite. Gente, pelo amor de Deus. Você tá entrando na frequência, atraindo a energia do outro. E a energia do outro, às vezes, nem é tão boa. Você nem conhece a pessoa direito. Isso é sério demais. As pessoas não estão cuidando da vibração dela. Se você manifesta aquilo que você está vibrando, se você conectou com a vibração de outra pessoa na energia sexual, você está conectando com aquilo que ela acredita, com quem ela é. Você está arrebentando a sua vida, ser uma pessoa assim, louca. Entendeu? Eu tava pensando aqui assim, se quem tá assistindo a gente, antes de mais nada, na verdade, você que está nos assistindo até esse momento é porque você está gostando muito desse papo. Então, além de você dar o seu like aqui nesse vídeo, conferir se você está inscrita no canal, deixa um comentário falando o que você está achando do programa. Porque
o Papo Mil Grau, o nível tá subindo e cada vez mais, agora não é mais uma aula, simples aula, é uma formação acadêmica, Lucão. Aqui já é uma formação completa, não é mais só uma aula. Deixa um comentário do que você tá achando desse programa. E a dúvida que eu vou ler tudo ali, você vai ver as curtidinhas minhas lá do Papo Mil Grau, sou eu. E eu tava pensando aqui, foi assim, se quem tá assistindo a gente agora, ou escutando a gente, quisesse, por exemplo, entender, descobrir o que está travando ela, o que está impedindo ela de ir para um próximo nível, tanto financeiro quanto no relacionamento, trabalhar a autoimagem dela, entender que tal, como que eu me enxergo da maneira correta, como que eu começo um trabalho desse. Essa pessoa ela tem uma maneira, tipo, de poder, alguma coisa para falar com você, para um WhatsApp, alguma coisa, como que funciona isso? Para, sei lá, ter sua ajuda, vamos dizer assim. Vamos lá. E é isso que o povo quer saber, eu acho, Lucão. Tipo assim, porque a Fê tá contando, desculpa te cortar, vai estar falando, e eu tô assim, tá, Fê, mas se eu quiser sair daqui do podcast e conseguir trabalhar isso em mim, saber o que tá me travando. Olha, eu consigo numa conversa de 5 minutos identificar, 5 minutos, identificar o que é que tá travando a mulher no relacionamento dela. Mas quando você fala conversa, é você? Eu conversar com você. Então, ó, vamos lá. Só para as pessoas que estão aqui nos assistindo, o pessoal do Papo Mil Grau. Olha aí. Vai lá no meu Instagram, @fernandagama.oficial. Tá aqui na descrição. Isso, tá na descrição. Vai lá, escreve a palavra podcast, que aí eu sei que você veio daqui do Papo Mil Grau. Manda nas mensagens, no direct? No direct. Vai no direct, escreve podcast. Que eu sei que você veio do Papo Mil Grau. Porra. Que eu vou entrar em contato, eu mesma vou entrar em contato com você, vou entrar em contato com essa mulher. E a gente vai marcar uma call, vai marcar uma reunião. Em 5 minutos, eu identifico qual é a trava que está impedindo ela de ter um relacionamento extraordinário. 5 minutos, é uma proposta muito louca. Consigo identificar. Vai lá no meu direct, no meu Instagram, comenta podcast. E eu chamo no direct mesmo, a gente marca uma ligação. Eu, pessoalmente, então, consigo. Eu tô surpreso, porque se a Fê tá falando isso, é porque se ela tá falando que vai fazer uma ligação, ela vai estar provando que é ela conversando com você. Sim. Então chama ela e conversa ali, vê o que porque se em 5 minutos travar e você tá sofrendo a vida inteira aí, há não sei quantos anos travado aí, né? Não sabendo por que você tá traindo essas pessoas pra sua vida, não sabendo por que você não passa, igual uma aluna dela falou, não passa de um teto financeiro. E em 5 minutos ela consegue te trazer a clareza ali, te identificar do que é? Na parte financeira eu consigo identificar também. Uma conversa de 5 minutos eu identifico qual é a trava financeira dela que tá fazendo com que ela não prospere. Caraca, eu tô idiota aqui, Lucão. Eu vou comentar o podcast agora. Ela vai abrir o Instagram, vai estar eu lá, primeiro podcast. Nossa, pô, legal. Então E o legal é que ela vai dar pra saber que foi que veio daqui. Isso. Então só vai mandar mensagem pra Fê pra ela dar essa atenção mais especial ali de conversar em vídeo quem veio do podcast. Sim. Tá? O podcast, pra ela saber que veio daqui. Senão, não adianta ela comentar Lucão no direct dela que não vai acontecer nada, Lucão. Não, pra gente já saber que é legal que você tá ajudando quem tá assistindo também. Fê, mas assim, de tudo que a gente tá conversando, eu tô saindo mesmo com uma aula real e eu quero saber só antes, que eu esqueci de perguntar pro nosso amigo Lucão ali. Se do que ele tá ouvindo surgiu alguma coisa, Lucão? Uma coisinha ali, um balanço? Cara, nesse final, inclusive, é uma pergunta que a galera manda muito e é um assunto quente também, que o pessoal gosta de discutir, quando entra nessa parte mais sensual, sexual. E aí, não sei se você vai lembrar, teve uma discussão acalorada sobre a privação do sexo depois do casamento. E como isso impacta no relacionamento. O que você acha desse tema, assim, da mulher que às vezes utiliza dessa ferramenta dentro de casa, sabe? Moeda de troca, você tá falando. Moeda de troca, exatamente. Olha, o contexto que a mulher traz de privação é o quê? É de punir, que você tá dizendo? Isso. Punir ficou chateada com o marido e aí vai punir o marido Gente, como eu disse, a energia sexual é poderosa. E ela é poderosa para o casal em todos os aspectos. Para eles ficarem mais unidos, para eles prosperarem financeiramente, para tudo. Então, eu acho completamente errada esse tipo de estratégia. Primeiro, que você está criando ali um desconforto tanto nele quanto em você, e você está desconectando a energia. A palavra de Deus fala assim: o homem sairá da casa do seu pai e de sua mãe, unir-se-á
a uma mulher e o mistério diz que eles se tornam um só. A partir do momento que o homem se casa, quando que o homem se torna um só com a mulher? Quando ele se casa e quando ele tem a relação sexual. Eles se tornam um só. É um corpo só, um corpo só. Mesmo. Alma e espírito são dois, mas o corpo, um entrou dentro do outro, passa a ser um só. Ou seja, você privar o seu marido, você está punindo a si mesma também. Você não está punindo só ele. E fora que, espiritualmente falando, você está criando um abismo entre vocês, emocionalmente e espiritualmente falando. Está dando brecha para que aconteça situações que faça com que o casamento de vocês se desestruture. Não faça isso. Não puna o marido, as mulheres aí. Ah, tô chateadinha com o marido porque... Gente, pelo amor de Deus, vai resolver com uma conversa, vai resolver com um diálogo, vai resolver expondo, escutando o marido, mas também expondo. Conversa é tudo, diálogo é tudo num relacionamento, né? Igual, voltando um pouquinho também lá no início, eu falo o seguinte, se você atrai, para as mulheres que querem um relacionamento, se você atrai uma pessoa errada, a responsabilidade de quem você atraiu é sua. E aí, vamos lá, algo polêmico aqui. Polêmico. Peraí, a pessoa me traiu, a pessoa foi tóxica comigo, a pessoa fez isso e isso comigo, a responsabilidade é minha? Vamos lá. Para o impacto ser menor e ser bem claro aqui. A sua responsabilidade de ter atraído a pessoa. O que ela fez, o que o cara fez com você, o que aquele homem fez, não é responsabilidade sua. Porque isso tem a ver com o quê? Caráter, as crenças dele, sobre si mesmo, sobre relacionamentos, sobre mulheres. Então, a mulher, ela não é culpada ou responsável pelo que ele fez. Sim. Mas ela é responsável por não ter ajustado as crenças dela sobre ela mesma e sobre relacionamento. E aí atraiu aquele cara. Então, ajuste. Ah, Fia, mas espera aí, eu atraí pessoas erradas, eu tô aqui vivendo, já sou casada. Vamos lá, ainda assim casado, você pode ajustar a forma que você se vê e as crenças que você tem. Eu falo o seguinte, existe uma coisa muito poderosa, a gente não é, tudo é o que a gente vibra e observa. 100%. Cuidado com o diálogo interno dentro do casamento. O que é isso, Du? Você que é casado? Diálogo interno é o seguinte, a esposa e o marido discutiram ali, se desentenderam e tal. E aí tá o marido sentado lá no sofá assistindo televisão e a mulher foi lá fazer uma comidinha. E aí ela tá assim, pensamento, tá? Tá pensando assim, mas meu marido é isso, só coisa negativa. Xingando o marido no pensamento, falando mal do marido no pensamento, falando 1000 coisas do relacionamento, mas eu não aguento mais esse casamento, mas eu isso, mas eu aquilo, no pensamento. Terminou de fazer a comidinha, botou a comidinha lá na mesa, marido sentou, ela sentou, o marido não deu uma palavra com ela e nem ela uma palavra com o marido, ficou um climão, sendo que ela não tinha dado uma palavra com ele, só lá no pensamento fazendo a comida. Por quê? Já é comprovado hoje, a telepatia existe. Assim como você pensa em sua alma, assim você é, lembra? O que é a telepatia? É quando você, no diálogo interno, está pensando mal de alguma coisa ou de alguém, e essa pessoa está sentindo a tua energia lá do outro lado. Pode ser, a física quântica já explica, pode ser a quilômetros de distância a pessoa tem. Você já não pensou numa pessoa assim, do nada ela te ligou? Na hora. Telepatia, da mesma forma no casamento, se você tá lá com um diálogo interno ruim a respeito do teu casamento, e o teu casamento tá desandando, cara. Igual essa questão da energia sexual, você tá lá privando, com raiva do teu marido, privando teu marido de ter relação sexual, porque tá pensando mal dele, tá punindo ele. Isso tudo é diálogo interno. Daqui a pouco teu casamento começa a desmoronar sem você ter dado uma palavra de discussão com teu marido. Só na discussão aqui na tua mente interna. Ele tá sentindo tudo. Isso vale para tudo na tua vida. Absolutamente tudo. Porque se a gente manifesta o que a gente acredita, é aquilo que a gente pensa e sente, os teus pensamentos vão fazer você sentir o quê?
Tem uma coisa que é os acordos que você faz assim, consciente também, por exemplo, você marcou um compromisso e você não queria desmarcar, mas você queria que a pessoa desmarcasse. Isso. Sabe? Aí você fica torcendo, Lucão, pra pessoa desmarcar e a pessoa desmarca. Desmarca, é louco. É isso, frequência. Cara, você faz a pessoa decidir desmarcar. Isso é muito louco. A gente não tem poder pra interferir na decisão do outro. Mas o que a gente está pensando ali, a pessoa entra na frequência sim. Isso sim, e pode interferir sim. Não interfere, porque ela tá pensando naquilo que começa a ser desmarcado. Interfere. Que, né? Que doideira, é muito louco. É muito louco isso. Então é muito poderoso. O pensamento é muito poderoso. E quando você atrela o sentimento, acabou. Aquilo vai acontecer. Vai virar realidade. Então, a mulher que quer ter, por exemplo, um relacionamento, resultado no relacionamento, se lapide, pô. Vai cuidar do seu interior. Porque o externo vai ser consequência, a vida é um espelho. A vida é um espelho, vai refletir fora o que está dentro, ajustou o que está dentro. Acabou. Você simplesmente só vai fluir e vai deixar fluir a prosperidade no relacionamento, a prosperidade em relação à saúde e a dinheiro também. Caraca. É fato. Com tudo isso que a Fê falou, quando ela falou a palavra fluir, eu percebi que o R do carioca eu acho que é melhor que o do paulista. Porque para pensar, Lucão. Acho que essa ela falou fluir um pouco ali. E o R, você para pra pensar como o R é falado, pensa no rato, ó. Rato. É o R do carioca. A gente tá errado, tô achando, Lucão. Cara, eu acho que você pegou a mensagem certa. Eu peguei a mensagem certa, né? Com tudo que ela passou do programa. Tudo que ela passou, acho que era o R. Foi isso que eu entendi do programa. O R do carioca tá melhor. Fê, eu só tenho a te agradecer. Foi um programa maravilhoso. Desculpa, eu vou corrigir. Uma aula maravilhosa. Exato. Passamos por muitos pontos reveladores, coisas que a gente já tinha falado no Papo Mil Grau em algum momento, que eu tenho certeza que você trouxe mais clareza. Clareza que talvez não tinha sido entendido, pelo menos teve coisas que eu percebi assim. Sim. Mas antes da gente finalizar, que é nosso show e tudo mais, eu quero te entregar essa oportunidade de mandar um recado final, caso tenha guardado aí, algum recado final para os nossos telespectadores. A Cleidinha, que é a nossa câmera, ela leva essa mensagem para quem está nos assistindo. Boa. Mas até antes de eu te passar a palavra, eu quero lembrar que dá para conversar, dá para marcar uma chamada lá com a Fê, tá? Mandando no Instagram dela, que tá aqui na descrição, a palavra podcast, mas só se você tem a intenção, assim, você quer entender como desbloquear algo ali na sua vida, alguma coisa que tá te impedindo de ir para um próximo nível, né? Não é às vezes para contar que seu gato tá mal, né, Lucão? Que tá com dor no dedinho. Exato. Né? Tem isso, né, Lucão? Você tem que ter uma intenção, você tem que querer resolver alguma coisa que aí ela em 5 minutos consegue identificar o que tá te bloqueando e te impedindo de fato alcançar o que você tá querendo ali na área que você deseja, né? Sim. Mas, Fê, fica à vontade com a nossa câmera, Cleidinha. Qual o nome da Cleidinha. Cleidinha foi ótimo, gente. Eu amei. Tem até um nome personalizado pra Cleidinha. A minha cachorra lá em casa chama Lurdinha. A gata chama Jennifer. E a câmera é a Cleidinha. Achei que a gata ia ser Uinha também, né? Só faltou. É verdade. Jeninha. Não, então vamos lá, gente. O que eu quero dizer para vocês aqui que participaram desse podcast fantástico é o seguinte: amem-se, valorize a si mesma, olhe para dentro de vocês mesmos e comece a encontrar as qualidades que já estão aí dentro. Deus plantou qualidades incríveis dentro de vocês. A essência de vocês é divina. Eu sempre dou o exemplo da casca de cebola, né? A cebola em si, né? Tem um miolinho da essência dela. As crenças negativas a gente vai colocando ali como aquelas camadas da cebola. Sim, camadas e mais camadas de cebola, de crenças, sufocando a tua essência. Quando você começa a tirar essas camadas, dar clareza para quem você é, e você é importante, você é amada por Deus, então se dê esse amor, se valorize, porque aí você vai começar a tirar essas camadas e a tua essência vai florescer. E ela é uma essência linda, e você é merecedora de viver um relacionamento próspero, de viver uma vida financeira próspera, de ter saúde em todos os pilares da sua vida, porque Cristo, Ele já te deu esse merecimento, agora só basta você se permitir viver essa vida.
só decida. Muito show. E aí, você viu que depois, quando a gente decide, é a coisa mais importante, não tem nada mais poderoso do que isso. Nada mais poderoso que Fê, muito obrigado. Eu que agradeço. Até, Lucão, muito obrigado também, meu parceiro, por mais um programa. Obrigada, meu querido. Tamo junto. Antes da gente encerrar, eu preciso te falar, o Instagram da Fê, da Fernanda Gama, tá aqui embaixo na descrição. Siga muito. Você vai ver ali que o conteúdo que ela compartilha é o que de fato vai te ajudar a ir para um próximo nível só ali pelo Instagram, tá? Mas claro que tem coisas, detalhes pessoais que é só indo a fundo ali para você atingir e entender. Espero muito que você tenha gostado desse programa. Na verdade, eu não tenho que esperar nada, Lucão. Se você gostou, é bom pra você. Se não, você assistiu errado. Volta e assiste de novo, tá bom, Lucão? É verdade essa, Lucão. Porque uma aula dessa, tem nem como eu não gostei. Pelo amor de Deus, não tem como, mas você deve estar desajustado algum parafuso aí. Volta do começo, reassiste que você vai ver que você vai gostar. Não tem como. Não, né, Lucão? O Papo do Lugar é um negócio tá diferenciado. Fê, muito obrigado mais uma vez. Foi incrível a participação aqui com você. Eu tenho certeza que contribuiu demais. Espero que tenha contribuído tanto para as pessoas, né, Lucão, que elas tenham entendido tanto quanto eu. Sim. E tanto quanto eu vou sair daqui um nível acima e atraindo mais dinheiro, melhorando meu relacionamento e emagrecendo meu bucho. Agora, outra coisa, muito obrigado pela sua audiência maravilhosa, tá? De sempre. O Lucão, ele tem mano. Que isso? O Lucão, ele tem uma percepção disso, diferente da minha, mas alimentem os animais. Você sabe que em Dubai, os animais, beleza. Lucão, em Dubai os gatos eles andam na rua. Tem muito gato andando na rua, fiquei sabendo disso. Sim. E a galera alimenta, cuida, não. trata como, não sei se alimenta, eu acho que inventei talvez, mas trata como quase um deus ali. Então, alimentem os animais aqui no Brasil também, ajudem. Andem com um copinho descartável no bolso sem amassar para dar água para os animais. Se vê uma pomba perdida ali na. Tem também, porque às vezes tem fome também. Eu vi uma falecida na rua, fiquei triste. Às vezes, se tivesse alimentado aquela pomba, ela poderia ter tido força para voar e se salvar de um carro. Alimente os animais e durma com moderação. E mais um Papo Mil Grau, o maior podcast de relacionamentos do Brasil. E também está bom da Serra. Joinville também chegou ao final. Um beijo para vocês. Até a próxima. Tamo junto.